sociedade disciplinar para a sociedade de controle, de uma subjetividade identitária, tipo, meu lugar, minha cidade, minha religião, meu gênero, meu país, minha profissão, para uma subjetividade flexível, no place. Uma subjetividade flexível, uma liberdade de experimentação e criação, etc. Muito semelhante, aliás, igual ao que a contracultura inventou. Só que na contracultura você tinha tanto isso que eu acabei de descrever, quanto uma coisa que era experimentação pela experimentação, e que não vinha dessa coisa que impõe a necessidade de romper com aquela família, assim, nem que fosse para se matar, porque aquilo era nem cinema de horror. Não é que era chatinho, era igual cinema de terror, o modo como as gerações anteriores viviam. Então, não dava, né? Então, esse tipo de contracultura despolitizada, não no sentido ideológico, no sentido de desconectada desse trabalho de criação do presente, desembocou na mudança também da sociedade e do regime econômico, né? Porque você tinha, tanto do lado da contracultura quanto do lado dos que foram para a guerrilha, você tinha pessoas, do lado da guerrilha você tinha aqueles xiitas totais, dissociados do ponto de vista político, são super reacionários, mas você tinha também os grandes caras, eram caras que tinham essas duas dimensões totalmente integradas. E vem na contracultura, né, que é a militante versus... Porque na época eu vivi militante versus contracultura, e as ditaduras usam muito isso, né? Quando o neoliberalismo se instala, que foi na Europa e nos Estados Unidos, na segunda metade dos anos 70, bem quase 68, já 5 anos depois já começa, né? E a Lígia Clark tem uma frase louquíssima. Em 69, ela estava morando em Paris, o neoliberalismo se instala mesmo mais na França a partir de 76, que fica mais visível. A Lígia Clark escreveu assim: quando o artista conseguiu digerir o objeto, quer dizer, todas as práticas artísticas que não eram mais, que não se reduziam a um objeto, mas eram dispositivos que mobilizavam uma série de coisas, que produziam um acontecimento no qual eram utilizados objetos também, né? E que a obra era esse acontecimento que se produzia na sensibilidade ambiente, né? O ambiente que se criava, né? A gente pode depois conversar sobre a ideia de ambiente, que é muito distinto de um objeto, né? Então, isso foi parte disso que eu descrevi, parte da problematização do poder do sistema da arte na criação, que estava na criação e na recepção, estava sufocando a arte, né? Então, ele escreveu em 69, no momento em que o artista digere o objeto, a sociedade digere o artista. E já encontrou para ele uma função e um cargo, alguma coisa assim. Ele será, isso em 1969, ele será o engenheiro dos lazeres do futuro. É o que nós somos, né? Atividade que em nada afeta o equilíbrio das estruturas sociais. Engenheiro dos lazeres do futuro, que é exatamente o lugar da arte, o mainstream da arte no neoliberalismo, né? Então, nos países que estavam sob ditadura, então, nos países em geral, a passagem da contracultura dos anos 60 e 70 para o neoliberalismo deu muita confusão. Então, muita gente desse pedaço se transformaram nos grandes nomes da cultura neoliberal. Os grandes jornais, o Jornal Liberação, que começou, por exemplo, como sendo um jornal do movimento contracultural, virou, hoje em dia, virou um jornal de direita mesmo, né? Mas foi virando outra coisa. Muita gente foi para a publicidade, teve uma identificação muito acrítica, porque você sai de uma situação marginal, mil aspas, e vira alguém que te paga uma viagem para o mundo inteiro, te pagam $5.000, já acha $1.000, já acha, não é nada, né? As empresas multinacionais passam a investir 50% do budget delas em criação de imagem, para identificação, para consumo, né? Então, assim, toda uma grande parte da vida pensante no mundo passa a ser totalmente canalizada para construir esse universo neoliberal. Não precisamos entrar em detalhe, mas eu vou te falar de detalhe.
Por isso até que tem essa ideia de capitalismo cognitivo, capitalismo cultural. Né? Então, até cair a ficha, se é que cai, é que nessa situação traumática morre. Né? Nos países que estavam sob ditadura, imagina, você está ali naquela coisa horrorosa. Acaba a ditadura dissolvida pelo neoliberalismo, não só por esse movimento interno. Porque para o neoliberalismo, as ditaduras foram muito boas porque elas arrasaram com a vida pensante desse país. O que aconteceu conosco nos anos 60 e 70 não foi simplesmente que teve gente presa, teve gente torturada, teve gente que foi embora, teve gente que o que morreu, que se exilou. É muito mais do que isso, muito mais punk que isso. A vida pensante do país foi massacrada. Então faz uma tábua rasa. A vida pensante foi muito bom a instalação do neoliberalismo, aquele zeradão, assim, né? Quando se instala o neoliberalismo e libera geral, volta toda a liberdade de experimentação, a flexibilidade subjetiva, a liberdade de improvisação, não sei o quê, é um grande salvador. Sabe, quando você entra aquela coisa super provinciana da ditadura, uma coisa ultra contemporânea, maravilhosa, não sei o quê, volta todo. E aí, sabe aqueles desenhos animados, né, que o gato bate a porta na cara e fica chapado assim, começa a ter um monte de estrelas, até estufar de novo, demora bastante. E como o neoliberalismo tem essa relação perversa com a criação, muito distinta de uma ditadura, uma coisa a ditadura chega que eles vão assim, tudo virado as pedras, cada paulado, escando a cabeça, mirando, enfiando rato na xoxota, sozinho. E Paulo dá uma miserável da pedra. Outra coisa, essa coisa ultra sedutora, glamourosa, perversa, que pega a tua capacidade de pensar, de desejar, de criar. Nossa, eu lembro, eu comecei a pensar essas coisas quando a Amy Office me falou $10 mil em Office para pensar para ser a pensadora da campanha. Escrevi um textinho, uma ideia, $10 mil. Pagou um hotel em Nova York, assim, super trendy, assim, contemporâneo, caríssimo. Eu ficava lá porque eu escreveria melhor lá, sabe? Durante 3 meses eu estava aqui naquele gato e falei, poxa, eu fui aumentar para escrever, que foi assim, podia acordar de madrugada e mandar imprimir esse negócio, sabe? Assim, até cair a ficha começou a cair quando? Porque a minha era assim, o meu projeto era assim. Primeiro eu vou fazer um grupo com as top models. Então eu vou pegar as top models velhas, mas que já conseguiram desenvolver, se salvar, conseguiram desenvolver o mínimo de capacidade de pensar, e vou fazer um trabalho com elas, eu afirmo com elas, e a partir delas vou me interferir em todas as top models do Brasil. Olha a minha ingenuidade, né? Pô, mas super legal, ele está apoiando tudo, não é barato, né, Regina? Muito grato para as top models fazem, né, para a coisa da feminilidade, porque é mais que todas ficam deprimidas, porque top models não cai com aquela elite brasileira, aquela coisa horrorosa, trata mal, jogando bicho, está tudo nos trapos humanos, né? Aí eu ia trabalhar esse troço e com isso na imprensa, porque eu ia poder falar na mídia, eu vi, bom, claro que tudo foi boicotado, né? E aí caiu a ficha rapidinho, 3 vezes, quando eu comecei a trabalhar essas questões. Eu não comecei a pensar na relação do capitalismo com o pensamento por causa de leitura. Eu fui para essa leitura porque eu vivi isso na pele, em 1998. Demorou 3 meses, eu